Nós vamos falar sobre como aumentar os agudos. Como que você tem que desenvolver um estudo para conseguir melhorar os agudos na sua voz. Essa é uma das coisas que aparece bastante nas perguntas, então por isso nós vamos falar sobre isto com vocês. Para quem está aqui pela primeira vez, não sei se tem alguém aqui assistindo essas lives pela primeira vez, essa que vos fala é Juliane Carvalho, eu sou sua voice coach. Na live de hoje, então, nós vamos falar sobre agudos. Por que os agudos? Não, por que não os graves? Na live de quinta-feira alguém me perguntou sobre voz grave, se podia cantar por ter voz grave e tudo. Mas em geral, a queixa das pessoas é mais com os agudos. Não conseguir alcançar certas notas, não conseguir fazer agudos com conforto, não se frustrar por não conseguir reproduzir músicas que gosta, né? Não conseguir sustentar notas agudas, todas essas coisas que a gente escuta sobre as notas agudas. A reclamação de muita gente, eu não consigo alcançar a nota aguda, não consigo chegar no tom, não consigo sustentar uma nota aguda, e nós estamos aqui para ajudar vocês a resolver esse problema, tá bom? Como eu sempre falo em todas as lives, não vai ser com uma dica ou outra que você vai resolver todos os seus problemas na hora de cantar. Essas coisas se resolvem com um estudo consistente, tá? É preciso um estudo consistente para que você consiga, então, resolver as questões que você tem com a sua voz e melhorar a sua voz. Não é assim, tipo, olha, a Ju me explicou isso e aí pronto, chegou lá e tal, beleza? Então, é preciso desenvolver esse estudo consistente para poder, então, resolver as questões que a gente tem na própria voz. É muito importante você ter um direcionamento. Quem tá aí que tem dificuldade com notas agudas? Então, vamos lá. Partindo dessas queixas que vocês têm, eu vou seguir o tema da live e vou dar várias orientações aqui para que vocês consigam melhorar os agudos, tá bom? Primeira coisa, quando a gente fala de extensão vocal, vocês já viram eu falando várias vezes aqui que é muito dominar os registros vocais. Por isso que hoje eu venho para cá para fazer com teclado. É importante a gente dominar os nossos registros vocais. E o que são os registros vocais? São as musculaturas que estão mais ativas em cada momento, em cada parte, em cada tonalidade que a gente está cantando na nossa voz. Falando de forma bem resumida, na nossa extensão vocal, nas regiões mais graves, a gente está trabalhando com a voz mais, falando dos registros modais, né? Com a voz de peito, com a atividade maior do TA. E quando a gente vai subindo para os agudos, a gente tem maior atividade do CT, né? Que vamos dizer aí que é o músculo da voz de cabeça, do registro de cabeça, tá? Essa nomenclatura, ela é antiga, tá? Por isso que a gente às vezes não consegue conectar uma coisa com a outra. Se tem a ver com a musculatura, por que então fala voz de peito, voz de cabeça e voz média? Porque essa nomenclatura ela é mais antiga e os estudos de fisiologia da voz, dessa definição que a gente tem hoje de saber quais as musculaturas que estão mais ativas, né? Quando a gente está emitindo um registro de peito, um registro médio, um registro de cabeça, então são estudos mais recentes, mas a gente também pode classificar esses registros, por exemplo, como o registro mais tênue, né, que é a voz mais nas regiões principalmente aguda, onde a voz fica mais suave e chega nas regiões mais agudas, e registros densos, onde a gente vê maior atividade da prega vocal, vai nas regiões mais graves e você vê muita ação do músculo TA. Então, como eu estava explicando lá, exatamente isso que eu vou explicar. Para você desenvolver bons agudos, não tem como se você não desenvolver bem o seu registro de cabeça, se você não conseguir pelo menos acessar a sua voz de cabeça. Você precisa, então, conseguir fazer uma voz de cabeça para você desenvolver bons agudos. Quer passar direto do registro de cantar nos graves e usar a voz de peito para ir para os agudos, né? Porque vê nos artistas, vê os grandes artistas cantando e acha assim, mas é voz plena que ele faz porque a voz é muito forte, é uma voz muito cheia, etc.
E aí a pessoa acha que então que ela tem que cantar os agudos com a voz de peito e acaba gritando muito para poder cantar na região aguda com a voz de peito, né? Acaba usando a voz de forma inadequada, então aí começa a complicar. Aí acontece ali, ó, que quem foi que comentou? Não lembro quem foi que comentou, que a voz raspa, às vezes trava, não consegue sustentar, tem muita pressão aqui e você está usando a musculatura que não é a mais adequada para aquilo lá que você está querendo fazer, tá? Na voz de cabeça você tem mais ação desse músculo que a gente chama de CT, tá? CT é a abreviação do nome, beleza? Mas vamos manter simples. Tem mais ação desse músculo. Esse músculo, ele tem ele traz uma sonoridade mais, assim, vamos dizer assim, a voz fica mais suave, não fica tão intensa, mas ele resiste mais, ele consegue resistir mais e ele também alcança notas mais agudas. A ação dele, maior proporção desse músculo em ação, ajuda você a alcançar notas mais agudas. Tá? E aí, falando da parte sensorial, qual que é a sensação? A voz de cabeça, ó, como acessar? A Aline perguntou. Como acessar a voz de cabeça? Tem vários exercícios que a gente ensina para os alunos para que eles possam então entender essa parte sensorial. O que eles sentem quando está usando a voz de cabeça? O que eles sentem quando está usando a voz de peito? Vamos pensar assim, uma voz mais da garganta tem muito mais ação, muito mais massa, muito mais ação do TA, tá? E aí você sente praticamente uma voz, esses dias alguém me mandou uma pergunta e falou assim, parece que é a voz da garganta, e é isso mesmo. Ah, uma voz densa. Ah. Na voz de cabeça a sensação é praticamente oposta, você vai sentir uma voz bem suave. Então, por exemplo, para acessar, para quem não tem familiaridade, não consegue acessar, por exemplo, fazer tá vendo ali a diferença? Esse é um bom jeito de você acessar e começar a desenvolver então essa percepção, essa memória de como que é o som e como que você sente as coisas aqui por dentro quando você faz a voz de cabeça lá. Quem não consegue acessar, pode tentar fazer aí comigo que vocês vão ver que já vai dar uma boa diferença. Não necessariamente o falsete é a mesma coisa que voz de cabeça, tá? Mas, assim, falando de ser as mulheres vai ficar bem próximo, tá? A diferença é que no falsete a gente não tem um fechamento das pregas vocais, então você vai ter uma voz mais airada e com menos volume. A voz de cabeça você consegue amplificar bastante o volume, vamos dizer assim, você consegue projetar ela bem e deixar ela com bastante volume. Pensa em cantoras líricas, por exemplo, quando vão para agudos notas bem agudas, quando elas usam a voz de cabeça, elas conseguem deixar aquilo com muito volume. E já no falsete isso não é possível. O som é menor por conta do fechamento, não existe um contato, né, tão grande. Então, no falsete também não dá tanto volume, né? Mas a gente também está falando de registros tênues, né? Onde a voz ela é suave, beleza? Diz que Valdete ela usa mais passagem de ar. Exatamente isso. Aquela música do Extreme, More Than Words, ele usa falsete e usa voz de cabeça e você vê bem a diferença, tá? Na voz masculina o falsete fica bem mais evidente do que na voz feminina, tá? Mas dá para notar sim. E é exatamente isso, mais passagem de ar quando a gente está usando falsete. Agora vamos partir para a segunda etapa. Como melhorar isso? Então, já que você precisa ter... Não adianta você querer pular a etapa, tá? Tem gente que não consegue nem acessar a voz de cabeça, não consegue deixar o registro mais tênue e já quer ir para fazer um belt, um mix voice, um monte de coisa. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode até conseguir conseguir um resultado satisfatório, mas muito provavelmente ela vai estar empurrando a voz de peito bem pro agudo. Ela vai desenvolver ela desenvolve técnica para fazer isso, mas não necessariamente ela está operando o aparelho dela aqui da melhor forma. Ela vai empurrar a voz de peito para cima,
tá? Então, é muito importante que a pessoa consiga, então, essa percepção e o desenvolvimento da voz de cabeça na sua suavidade, para depois ela colocar a intensidade, para você conseguir, então, fazer um equilíbrio bom dessas musculaturas, tá? Poder conseguir, verdade, dominar, essa é a palavra. Aí aqui a pergunta, eu consigo acessar, mas a voz fica muito feia. Então, porque se você não domina a sua voz de cabeça, no começo você vai ter bastante estranheza quando você fizer voz de cabeça, você não vai conseguir uma sonoridade adequada, não consegue amplificar o volume, mas você precisa treinar ela para que você consiga fazer então melhor, para que você consiga melhorar então o uso da sua voz de cabeça, consiga dar mais volume para ela e aí depois conseguir então aquilo que eu falei, conseguir fazer um belting, conseguir fazer um mix voice pelo menos, né? E aí, a partir disso você consegue, mas precisa então desenvolver, precisa praticar ela. Não adianta fazer assim, ó, ai, ficou feio com a voz de cabeça, vou parar. Não. Vamos desenvolver, tá? Pra daí você ter habilidade para poder fazer as outras partes, poder cantar com uma voz mais potente, usando um mix, usando um belting e assim por diante, como eu falei. Vozes femininas. Se eu pegar no dó central aqui, vamos fazer com o Nessa região eu já tô numa região média. Se eu fosse mais para baixo, para mim, tá? Para cada pessoa diferente. Se eu pegasse um Fá, voz bem de peito, tá? Então o que acontece com a maior parte das pessoas? Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui de onde é grave para mim. Peguei esse Fá e vou subir. E eu canto com a voz de peito bem pesada, com bastante massa, aquele vozeirão, bastante sopro, eu quero minha voz bem alta. Aí eu vou subindo. Já tá começando a ficar apertado. Muito apertado, tá? Então, é isso que atrapalha a maior parte das pessoas de subir. Elas vêm com todo esse peito, esse peso do registro de peito ali, da voz de peito, e vão subindo dessa forma. E aí elas vão levando a voz dessa forma, como eu tô fazendo aqui, até travar, até não dar mais. E vai subindo. E vai ficando apertado. E ficando difícil, tá? E aí, de repente, a voz quebra. Aí ela fez e vinha naquela quebra, porque é o seguinte, não vai aguentar. Sua voz de peito não vai aguentar subir tanto. Então, é daí que que acontece a maior parte dos problemas. Você quer subir para as regiões mais agudas, levando a voz de peito muito pesada. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer subir para os agudos é diminuir bastante essa massa, esse peso nos graves. Quando você vai subir, então você diminui bastante o peso nos graves para você conseguir subir sem ter essa quebra ou essa pressão desnecessária. Vocês viram ali? A voz vai ficando espremida, apertada mesmo. E aí, quando não dá mais, quebra, solta e aí você muda o timbre drasticamente, aí você não gosta. Então vamos entender a diferença. Lá na nota mais grave, nas notas mais graves, eu comecei no Fá. Em vez de eu fazer isso aqui, vamos pensar em sensorial. Eu tô pensando aqui no som
aqui, ele tá vibrando aqui na minha garganta, no meu peito, para algumas pessoas vão sentir isso. Vamos pensar em tirar essa vibração daqui, vamos colocar essa vibração da boca para cima, tá? Como é que a gente faz isso? A gente pode começar então abrindo mais espaço interno, vamos deixar esse som trabalhar com mais espaço, tirando também bastante pressão e tensão da nossa musculatura, da nossa garganta. Vamos tirar essa tensão excessiva desnecessária. Tem alguns recursos que a gente pode usar para fazer isso. A gente pode fazer o espaguete, né? Que é isso aqui. Abaixamento laríngeo e elevação do palato, né? A respiração do susto, ela funciona bastante bem também. A voz de bocejo. Tudo isso pensando em você entender esse posicionamento de mais espaço lá atrás. Elevação do palato mole, abaixamento da laringe para deixar mais espaço para esse som e tirar a tensão das musculaturas. O som do bocejo ele é bem interessante, ó. Se você falar como você boceja, você vai ver que é muito difícil manter pressão e peso na voz. Agora pensa num U feito dessa forma, com bastante espaço lá atrás. Aí, em vez de eu fazer eu faço mesmas notas, galera, ó. Como aqui, repara como aqui tá pesado. E como aqui já tá mais leve. Subi um pouquinho. Entenderam? Deu pra ver a diferença? Agora quer ver? Aqui já subiu um pouco. Vocês vão ver que dá bastante diferença, ó. Voz de peito bem densa, com bastante musculatura. E aí, ó, vamos fazer um espaguete e abrir esses espaços lá. E aí, como é que você, então, como é que vai ficar isso a hora que você passa, tá? Vamos subir para as mesmas notas. Já tá bem médio. Do que eu fiz da outra vez, e aí eu não sinto toda aquela pressão, todo aquele esforço que eu estava sentindo antes, e acesso esses agudos. Vocês viram que não teve quase quebra, não teve praticamente quebra, vocês não sentiram sensação de passagem? Essa é a grande vantagem em suavizar a voz nas notas graves. Você não tem uma sensação de quebra tão grande. Falando, então, dá muita diferença em você fazer o, e isso, a hora que for subindo, vocês vão vendo que fica muito mais fácil você transitar entre os registros, tá? Quando você, então,
faz esse posicionamento laríngeo, trazendo mais estabilidade para sua laringe, para você conseguir passar para os registros sem quebrar e sem sentir aquela sensação de aperto, toda essa coisa aí que a gente vem comentando. Poderia dar um exemplo dentro de uma música? Posso dar sim. Deixa eu só pensar que eu já passo um exemplo com certeza. Aí eu vou seguir aqui e já pego um exemplo para vocês, tá? Entender como acessar a voz de cabeça, dominar, né? Conseguir entender como que fica, como é que a voz soa e poder, então, abrir mais esse espaço, estabilizar a laringe, deixar a laringe mais baixa, trazer mais espaço ali, elevar um pouco o palato mole lá, né? Para você, então, conseguir fazer essa passagem com bem menos quebra. Já são coisas bastante você desenvolver seus agudos, aumentar sua extensão vocal. Tá? Muito interessante isso, porque se acessou a voz de cabeça, se ela fizer um exercício assim, conseguir acessar, ela vai ver que a quantidade de notas que ela vai conseguir fazer, os agudos que ela vai conseguir alcançar, são muito, muito maiores, tá? Quais outros exercícios podem ajudar no desenvolvimento dessa minha voz de cabeça? Então, esse deles, tá? Outros exercícios, assim, que podem ajudar bastante são os exercícios de vibração, línguas e lábios, tá? Vamos pegar aqui, ó. Pra quem não tem muita, não consegue, às vezes quando a gente vai fazer a vibração de lábios, a gente dá aquela falhada, né? E a gente não quer muito ar aqui, porque não é a proposta. A gente não quer o excesso de sopro. A gente quer um controle de sopro bem interessante, só para produzir o som. O som não precisa ser muito grande. É um treino. Como nesses exercícios a sua laringe fica, ela fica bem estável, então fica bem fácil também, assim como no U, aqui ainda de você transitar entre seus registros graves e os registros agudos, beleza? Então, ó, por exemplo, para quem sente dificuldade de vibrar, você pode pôr assim, ó, para deixar a boca bem molinha. O som pequenininho, sem apertar aqui embaixo. Como eu falei, vibração do som, sinta ela da boca para cima. Aí você vai subindo, ó, você vai ver que vai ficar bem mais fácil. Legal, né? Então, dá pra subir muito, muito mais. A voz pequenininha, vibração da boca pra cima e você consegue alcançar agudos. É um outro tipo de exercício também que facilita você desenvolver essa memória de acesso muscular para você encontrar sua voz de cabeça e desenvolver ela, praticar essas passagens. Quanto melhor você praticar, mais exercícios, quero treinar a extensão, dominar a minha extensão. Então você vai pegar exercícios que peguem lá do início da sua extensão até o final dela, para você treinar essas passagens e ir suavizando elas. É meio que você vai identificando na sua própria voz onde está a zona de passagem da sua voz, onde que a voz iria quebrar naturalmente. Você identifica isso e aí você acaba então fazendo os ajustes. Você intensifica um pouco a ação de um registro ou de outro na hora de subir e descer para você melhorar. Aí, às vezes a gente sobe e tem gente que para subir passa bem, mas para descer não consegue passar. É a mesma coisa. Se para subir você vai tirando massa e deixando o CT trabalhar mais, para descer você vai acrescentando um pouquinho de massa à medida que você vai descendo. Sempre prezando em suavizar isso para você não ter quebra, tá? Então vamos supor. Vamos pegar aqui. Opa! Se eu for descendo, fica fácil de quebrar. Eu vou controlando isso pra não quebrar, beleza?
não deixando a voz descer. E vou descendo. Aos pouquinhos acrescentando essa massa, mas sem pesar, tá? Aline Ferreira, você tem a língua presa e tem dificuldade de fazer esses exercícios de vibração, mas aí você vai ter dificuldade no exercício de vibração de língua. O que eu ensinei agora, você pode tanto fazer a vibração de língua, nesses exercícios vibrantes, quanto a vibração de boca. Eu mostrei da boca. Eu acredito que não vai ser difícil para você. A língua nem vai estar bem neutra aí, não vai estar em movimento. Tá? Dá para fazer tranquilo. Beleza, gente? Então, assim, ó, desenvolver uma boa voz de cabeça é o canal. E aí, como eu disse, como é que você treina isso, então? Você pode praticar, começar com esses exercícios, fazendo uma boa porção da sua extensão, indo lá dos seus graves para os seus agudos, suavizando os graves, para você não ter uma quebra muito grande na passagem, beleza? E trabalhar bastante as descidas também, tá? Para você ir treinando o contrário e acrescentando um pouco de massa, né? De músculo, de TA nessa sua descida para poder chegar nos graves também, sem quebrar e desce quebrando. Então, você treina os dois, treina subindo e treina descendo, uma porção grande de sua extensão para você ir se conhecendo as regiões de passagem para poder fazer o equilíbrio. Usa o exercício de U, usa o exercício vibrante. E aí, quando você dominar bem essas passagens entre sua voz de peito, voz média e voz de cabeça, você vai ver que seu registro fica mais uniforme. Mas ainda vai ter gente que vai reclamar assim. Ah, mas mesmo assim meus agudos não são potentes, tá? E as perguntas sobre isso aqui. O ideal é fazer o exercício indo e voltando. Aí eu vi a Brunessa perguntou, qual a função do belting da voz mista para conseguir bons agudos? Então vamos lá. Agora falando de timbre, de estética e de potência, principalmente potência vocal. Vocês viram aqui que quando a gente acessa ali um agudo só de voz de peito, ele é de voz de peito, só de voz de cabeça. Quando a gente acessa um agudo só de voz de cabeça, ele é muito levinho. Você sente essa leveza na voz ali. E aí não traz essa potência, por exemplo, que a gente procura quando a gente está cantando uma música pop, né, rock, que é assim, dentro do gospel é bastante comum, os cantores querem cantar forte, com potência, né, os agudos. E aí é nessa hora, então, que entram técnicas assim, como o belting, como o mix, a voz mista que fala, né, que vão trazer mais potência e brilho para os seus agudos. Mas eu não recomendo se você não domina a voz de cabeça. Primeiro você domina os seus agudos, trabalhando com essa suavidade, depois você passa para técnicas mais avançadas, porque se você não tem um bom domínio da sua voz de cabeça, você vai fazer aquilo que eu falei. Você não vai fazer um belt, você vai trazer tudo pro peito e empurrar para cima. Vai se machucar, vai cansar sua voz mais do que precisa, vai ficar rouco no outro dia. Isso acontece. Quando você, em vez de fazer um belt ou fazer um mix, você dá aquela empurrada na voz de peito e leva ela. Às vezes a pessoa consegue desenvolver uma boa projeção, acaba conseguindo levar a voz de peito um pouco mais para cima, usa os filtros e tal, mas não é o ideal, tá? Então, trabalhar bem a voz de cabeça para depois desenvolver essas outras técnicas. Tem vídeos aqui no canal onde eu explico sobre belting, tem uma live sobre belting que eu dei, as bases ideais, as coisas que você precisa desenvolver para poder conseguir fazer um bom belting, né? E falo sobre mix voice também. Aí, por exemplo, já dominei a voz de cabeça, já trabalho bem. Então você começa a trabalhar com filtros que vão ajudar você a projetar uma voz de cabeça um pouco mais potente. Por exemplo, com o a gente está usando um filtro sonoro bem lá para trás, bem mais laríngeo, faríngeo ali, assim, mas bem mais para trás esse filtro, o som mais entubadinho. Então, se a gente pensar na vogal I, a gente já tem um som mais aqui, ó. I, tô lá em cima. I, vamos descer um pouquinho. I, aqui tá bom, tá? A gente já tem I, o I
Para algumas pessoas vão fazer ele bem nasal e outras vão usar mais ele aqui como se fosse mais aqui pro céu da boca ali. E tanto um quanto o outro facilitam então o processo de amplificação do som e de potência, tá? O I, ele traz essa potência naturalmente. Então, se você pensar um I mais faríngeo, I, pensando no céu da boca e não no I, muito hipernasalidade, tá? Pensando no direcionamento ali. I, I. Aí a gente faz, em vez do já fica bem mais potente. Quando a gente muda filtro, gente, filtro sonoro, fonte sonora. Fontes são as musculaturas envolvidas aqui na produção de som. O filtro é isso que eu falo. Eu vou deixar a voz mais nasal, mais com mais para trás, com esse som mais entubadinho, mais coberto, etc. Isso é filtro sonoro, tá? Quando a gente muda o filtro, a gente inevitavelmente acaba mudando um pouco a dinâmica da musculatura aqui. E tá tudo bem, desde que você continue fazendo com conforto, desde que você não traga esse fechamento muito intenso, essa tensão na prega vocal, que é quando a gente tá empurrando a voz de peito, tá? E aí eu já tenho um som que é praticamente um mix, tá? Sem esforço. Beleza? A gente vai trabalhando, fazendo essas mudanças, muda o filtro, muda um pouquinho a dinâmica e acaba então conseguindo agudos mais potentes. Mas você vai ver que se você dominar bem a voz de cabeça, você vai conseguir então fazer essas passagens de forma muito mais fácil. Então, quero desenvolver agudos, quero melhorar a extensão. Domina os seus registros mais agudos, domina a sua voz de cabeça, trabalha ela lá no mais agudo que você conseguir, mesmo que o registro seja muito leve, que aos poucos você vai conseguindo fazer essas adaptações, beleza? Um exemplo numa música. Vamos pegar uma música. Tá, música famosíssima, nos graves. Whitney Houston, olha só que abusada. I Will Always Love You. If I... Já tô com uma voz na região grave, bem mais leve. Eu não tô deixando esse grave pesado. E a música, se você olhar a Whitney cantando, você vai ver que é leve mesmo nas regiões graves. If I... Aí se eu pego e faço isso, deixando mais pesado, trazendo a voz de peito bem intensa para cá, com muito mais ação da musculatura. If I... Mesmo tom. Dá muita diferença. Vocês estão vendo aí? Eu pedi um exemplo numa música. Só aí nesse comecinho você já vê. Falsetezinho. Will always love you. Will always love you. Você viu que aí saí do falsetezinho, né? Ali de cima. Will always love you. Acrescenta um pouco mais de ação, né? Um pouco mais de intensidade ali na voz, mas não muito. Não precisa pesar tanto, tá? Você pode encorpar a voz de vários jeitos diferentes, tá? Não precisa ser pesadão para você encorpar. Se você cobrir a voz, ela já vai ficar mais gorda, vai dar essa sensação, né? And I will always... Já você vai sentir bastante essa sensação da voz mais encorpada, sem precisar... And I...
trazer esse pesão, né? E nem é a proposta da música ali no começo. Então, já viram? Muito, muito, muito diferente. Então, suaviza esses graves para vocês conseguirem subir. Trabalha bem o registro de cabeça para vocês conseguirem desenvolver bons agudos e aí partir para as técnicas mais avançadas e colocar potência e peso aí nesses agudões de vocês. Vocês vão ver bicho de 7 cabeças, tá? E é só você confiar no processo, tá? As primeiras notas agudas que você fizer lá no registro que você não estava acostumado a fazer, o timbre, o som não vai ficar tão assim, tão bonito, mas aí à medida que você vai dominando sua máquina aqui, você vai ver que vai ficar mais fácil. Eu tenho muita dificuldade em subir o tom na voz mista, trava na garganta, porque daí você não tá fazendo mista. Então, Marco, faz o que eu falei. Desenvolve bem a voz de cabeça que você vai entender a suavidade, a leveza, e aí depois você vai acrescentando um pouquinho mais de peso, assim, de leves. E aí você vai ver que vai fazer uma voz mista mesmo, tá? Outra coisa que nem vai dar tempo de eu falar muito sobre isso, mas é questão do fechamento, tá? Quando a gente tem um fechamento muito intenso aqui do TA, dessa musculatura que a gente fecha muito com ela, a gente acaba, então, não conseguindo fazer a voz mista porque a gente trabalha com muita massa ali, entendeu? E aí a gente precisa aprender a fazer o fechamento semi-suave, utilizando das outras musculaturas, para trazer fechamento e corpo sem precisar de tanta massa de TA ali ativo quando a gente está cantando, beleza? Fazer bastante diferença, mas com experiência. Desenvolve bem sua voz de cabeça, que aí você vai aos pouquinhos colocando um pouco de massa sem pôr demais. Tá, Enio, que pena, está acabando. Tá acabando, gente. Mas olha, tem sido muito bacana, tá? Essas lives de vocês. O pessoal tá engajado, fico muito feliz mesmo de vocês estarem sempre por aqui participando, né? Eu gosto muito aqui e cada vez mais as lives ficando mais dinâmicas, mais interessantes, que é muito bom pra mim poder ajudar vocês, muito bom mesmo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.